Olá galera, sejam bem-vindos a uma videoaula de pesquisa operacional relacionado ao problema dual e análise de sensibilidade. Nós somos acadêmicos de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O nosso grupo é composto pela Daniele Leiva Campos, Igor Garcia, que sou eu, Fernanda Betoni, Maria Luísa Spengler e Priscila Bueno, todos nós orientados pelo professor Tiago Henrique. Nosso grupo desenvolveu uma resposta a um exercício do capítulo 4 do livro Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões, quarta edição, ok? Vamos ao exercício. Uma pequena empresa produz pôsteres de bandas de rock. Ela fabrica 4 tipos de pôsteres, que diferem em tamanho e nas cores utilizadas. A empresa conseguiu uma impressora para produzir os pôsteres. Cada pôster deve ser impresso, cortado e dobrado. O tempo em minutos para fazer isso para os 4 tipos de pôsteres é de... E aí segue uma tabela separando os pôsteres cada um por seu tipo e nos mostrando a quantidade de tempo que ele leva em minutos para sofrer cada etapa do seu processo de produção, impressão, corte e dobragem. E ao fim nós temos a quantidade de tempo disponível para cada processo da produção dos pôsteres, ok? A impressora tem um tempo limitado de utilização. O lucro por pôster, baseado no preço projetado de venda menos custo de impressão e outros custos variáveis, é de R$1 para A e B e R$2 para C e D. De modo a ter um display de vendas adequado, pelo menos 1.000 de cada tipo de pôster deve ser produzido. Formule o modelo, resolva utilizando o solver, analise o relatório de sensibilidade e responda. Primeiramente, letra A. Quais as quantidades ótimas produzidas e o lucro projetado? Bom, agora nós sabemos, que nosso problema se refere a uma empresa que produz pôsteres e ela quer maximizar o seu lucro. Ela quer saber o quanto de cada pôster seria ideal para ela vender, quais são as quantidades ótimas de cada tipo de pôster para que ela possa ter um lucro máximo. Então, para a gente começar, a gente precisa formular o nosso modelo do nosso problema. Primeiramente, identificando as variáveis do problema. Nós sabemos que precisamos descobrir a quantidade de cada pôster a ser vendido para que a empresa consiga ter um lucro grande, maximizar o seu lucro. Pois bem, podemos atribuir uma variável a cada tipo de pôster. x1 para o pôster A, x2 para o pôster B, x3 para o pôster C, x4 para o pôster D. Dessa forma, nós traduzimos o que é cada variável, dentro do nosso problema, e assim nós podemos utilizar essa variável tanto nas restrições quanto na nossa função custo. Próximo passo é montar nossa função custo. Nós sabemos que lucramos R$1, a empresa lucra R$1 para cada pôster do tipo A e B produzidos e R$2 para cada pôster vendido C e D. Então, a nossa função Z ficará x1 mais x2 mais 2 vezes x3 mais 2 vezes x4. Sabemos que a empresa quer maximizar o seu lucro, então é uma função de maximização. Agora vamos às nossas restrições. O processo de produção do pôster se resume em 3 partes: impressões, corte e dobragem. Nessas três etapas, nós sabemos que cada tipo de pôster leva um determinado tempo em minutos para que essa etapa seja realizada com sucesso. Então, através daquela primeira tabela que o exercício nos deu, nós conseguimos montar nossas restrições. De impressões ficará x1 mais 2x2 mais 3x3 mais 3x4 menor ou igual a 15.000. Por que menor ou igual a 15.000? Porque 15.000 é a quantidade máxima de tempo que eu posso gastar nessa etapa de produção, ok? Corte: 2x1 mais 4x2 mais x3 mais 3x4 menor ou igual a 20.000. Dobragem: 3x1 mais 2x2 mais 5x3 mais 3x4 menor ou igual a 20.000. As outras 4 restrições eu coloquei porque o problema nos diz que devem ser produzidos no mínimo 1.000 unidades de cada tipo de pôster. Então, nós dizemos que x1, x2, x3 e x4 é maior ou igual a 1.000. Assim, nós podemos montar o nosso problema no Excel. Nós já temos
as nossas variáveis, a nossa função custo e as nossas restrições. Agora, utilizando o Excel, nós podemos montar as nossas tabelas e aplicar o solver para o solver nos dizer qual será o lucro máximo da empresa e quais serão as quantidades ótimas de venda de cada tipo de pôster, ok? Agora vamos para o Excel. Bom, aqui no Excel, de uma forma mais organizada, eu coloquei para vocês verem aqui nossa função de maximização e as nossas restrições, com x1, x2, x3 e x4 maior ou igual a zero. Dessa forma, nós podemos montar aquela tabela que o próprio exercício nos deu para a gente saber as quantidades, né, que cada pôster leva na impressão, corte e dobragem. Aqui nós temos, né, de cada tipo de pôster, a quantidade de tempo que cada um leva nos processos de produção e o total disponível para cada processo, ok? A segunda coisa que você vai fazer é criar uma tabela para as variáveis. Aqui eu criei variáveis e cada uma das nossas variáveis, x1, x2, x3, x4. E na frente, um espaço em branco. Por quê? São nesses espaços em brancos que o Excel vai responder para você quais são as quantidades ótimas de cada tipo de pôster, ok? Terceira coisa, são as nossas restrições. A gente deve montar outra tabela com as nossas restrições, né? Cada uma do seu tipo. Eu pus impressão, corte e dobragem. E depois eu pus x1, x2, x3 e x4. Porque são as restrições de que cada pôster tem que ser, no mínimo, devem ser produzidas 1000 unidades, no mínimo, de cada tipo de pôster, ok? Você coloca aqui o nome da sua restrição, né? Aqui é um espaço para você fazer uma equação no Excel. Eu vou mostrar primeiramente como a gente põe uma equação para dizer qual será a nossa restrição e nas outras vocês fazem, ok? Aqui você clica 2 vezes na célula e aí a gente começa uma equação no Excel com o igual. Igual, abre parêntese. O que você quer fazer? Pegar a impressão, a quantidade de tempo de impressão e multiplicar pelas variáveis. Porque o x1, o pôster A, ele demora 1 minuto para ser impresso. O x2, 2 minutos. O x3 e o x4, 3 minutos. Então, o que você pode fazer? Como você quer multiplicar essa coluna por essa coluna, ao invés de você fazer um por um, você vai usar uma ferramenta que o Excel nos dispõe, chamada somar produto. Somar produto. Agora o Excel pede a matriz 1. A matriz 1 será a nossa primeira coluna. Então a gente vai selecionamos, ok? Depois, para poder multiplicar com a segunda coluna, nós vamos colocar um ponto e vírgula. E depois selecionar a nossa segunda coluna. Selecionamos. Agora a gente fecha parêntese e dá um Enter. Voltando aqui, olha só como ele ficou. Ó. Essa coluna multiplicada pelas variáveis, ok? Da mesma forma, todas as restrições seguem este modelo. Ó. Corte, depois dobragem, ok? E nas outras restrições, você apenas precisa colocar a célula da variável. Por exemplo, x1. Nós sabemos que x1 tem que ser maior ou igual a quanto? 1000. Da mesma forma, x2, x3 e x4, ok? Aqui, impressão. Eu tenho um máximo de impressão, que é 15.000 minutos. Então, ele tem que ser menor ou igual a 15.000. Corte menor ou igual a 20.000 e dobragem menor ou igual a 20.000 também. Ok? Quase finalizando, né, o que nós precisamos pôr no Excel. Agora aqui a gente vai para o custo, né? Ou você pode chamar também de lucro total. O nosso lucro total será a nossa função custo, que é de maximização. O quanto a empresa vai lucrar vendendo esses pôsteres, ok? Então, a gente nessa célula aqui vai estar pronto, mas eu vou explicar para vocês como a gente faz. Nós sabemos que a nossa função é x1 mais x2 mais 2x3 mais 2x4. x1, você vai selecionar a célula x1.
Lembrando que para começar uma equação no Excel, a gente precisa pôr o igual e abrir um parêntese. Então, a gente seleciona o x1, mais, seleciona o x2, mais, duas vezes a célula x3. Lembra que a nossa restrição é 2x3 e 2x4. Então, 2 vezes x3 mais 2 vezes x4. E você pode fechar o parêntese, que a nossa equação vai ficar ali. Ok? Agora o Excel já está com todas as informações. A gente só precisa pedir para ele achar valores ótimos, né? Quantidades ótimas dos pôsteres e o nosso lucro, o lucro que a empresa terá, ok? Para isso, nós vamos utilizar o Solver. O Solver fica aqui. Você vai em Dados, Solver. Olha aqui, ele fica bem no canto direito. Você vai clicar no Solver. Olha só. Aqui, eu já coloquei para vocês verem, né? Então, a gente vai fazer junto. Definir objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É saber o lucro, né? Então, a gente vai selecionar a célula do lucro, que é essa célula aqui. Dá um Enter. Nossa função é o quê? Maximização ou minimização? Maximização. Beleza. Aqui, as nossas células variáveis. A gente abre aqui e seleciona quais são as variáveis. São essas células aqui. Selecionamos, dá um Enter. Aqui são as restrições, né? Como a gente adiciona uma restrição? A gente vai aqui em adicionar. Célula de referência é a célula que está a equação da sua restrição. Você seleciona a sua célula. Essa restrição ela é maior ou igual, menor ou igual a um número. Você também vai dizer para o solver como é. E a restrição é maior ou igual a quanto? Essa restrição, 15.000, 20.000, 1.000 ou um outro valor que a sua restrição não pode ultrapassar ou ela tem que ser minimamente nesse valor. Você também seleciona e depois você adiciona, ok? Eu já adicionei todas as restrições aqui, então eu não vou adicionar de novo, ok? Dessa forma, a gente já informou para o solver todos os nossos dados. A gente só vai pedir para ele resolver. Ótimo, resolveu, olha lá. Sabemos que x1 deu 1.500, x2, 1.000, x3, 1.000 e x4 deu 2.833,3, ok? E o nosso lucro total será de 10.166,7. Bom, galera, respondemos a letra A. Agora, nós precisamos responder a letra B e a letra C. Para responder essas duas questões, nós precisamos gerar o relatório de sensibilidade que o solver nos oferece. E para isso, a gente vai utilizar o solver novamente, ok? Eu já gerei os meus relatórios, mas eu vou excluir para a gente poder fazer isso junto. Então, vamos novamente ao solver. Vamos pedir para o solver responder novamente o nosso problema. E não vai mudar a nossa resposta, né? Ok? Agora, aqui nesse canto, nós temos a aba relatórios, né? E aí você vai clicar nos 3 relatórios. E vai dar ok. O solver vai gerar esses 3 relatórios, né? De respostas, de sensibilidade e de limites. Ok? Agora nós vamos responder a letra B e a letra C. Bom, letra B. Quanto a empresa está disposta a pagar por tempo extra de impressão, de corte e de dobragem? Para isso, nós vamos olhar o nosso relatório de sensibilidade que acabamos de gerar no Excel. Aqui em restrições, vocês podem ver que nós temos o preço, valor final, preço sombra, restrição lateral, o valor aumentado que é permitido e o reduzido. Nós sabemos que o preço sombra é a taxa de variação da função objetivo para uma alteração na disponibilidade de recursos. E o exercício está perguntando quanto a empresa está disposta a pagar por tempo extra de impressão. Então, a gente olha o preço sombra. Na preço sombra, a gente vê que na restrição impressão, nós temos 0,5. No corte, nós temos 0 e na dobragem, 0,16. Então, quer dizer o quê? Que a empresa está disposta a pagar 0,5 por tempo extra de impressão,
não está disposta a pagar nada em corte e 0,16 para dobragem, ok? É só analisar o preço sombra no relatório de sensibilidade. Letra C. Suponha que reduzíssemos o limite mínimo de produção de 1.000 em um dos itens para 900. Qual pôster deveria ter sua produção diminuída e qual seria o lucro adicional da empresa? Bom, a gente vai olhar agora as 4 últimas restrições, que diz que os pôsteres devem ser, no mínimo, produzidos com 1.000 unidades, inicialmente, ok? Ali a gente vê que o nosso preço sombra do pôster 1, X1, é 0, preço sombra do X2, 0,33, X3, 0,33, X4, 0. Então, onde tem preço sombra 0, a gente não vai considerar, né? Por quê? A pergunta é qual pôster deveria ter a produção diminuída e qual seria o lucro adicional da empresa. Você não teria nenhum lucro se você escolhesse o pôster A e o pôster D. Somente no pôster B e C, ok? Então a gente pode diminuir o B e o C. Será que mas aí a gente olha ali no permitido diminuir, reduzir. Para o x2 e x3, x2 é infinito. Quando eu tenho essa expressão 1e mais 30, aí eu posso reduzir o quanto eu quiser, até o infinito. E o x3 eu posso 1166,66, né? Só que o exercício pergunta se qual eu escolheria para reduzir de 1.000 para 900. Então, o x3 ele consegue diminuir de 1.000 para 900. E o x2 também que eu posso diminuir infinito, ok? E aí, esses dois eu uso para responder a última pergunta, qual seria o lucro adicional da empresa? Eu vou pegar esse 0,33 e multiplicar por 100. Por quê? Eu diminuí o meu limite mínimo de pôster de 1.000 para 900, então eu vou deixar de produzir 100. Então eu pego esse 100 e multiplico pelo preço sombra, que é 0,33. Então o lucro adicional da empresa seria de R$ 33. Ok, galera? Muito obrigado pela atenção e esse foi um vídeo de nós acadêmicos para ajudar vocês, ok? Valeu, obrigado.